Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, só checando aqui com a minha equipe se som e imagem estão ok. Uma temática muito interessante para todos vocês hoje, o que está bloqueando a prosperidade de fluir na sua vida. Eu tenho surpresas incríveis aqui, só estou checando com a minha equipe. E som e imagem ok por aqui. Ok. Boa noite a todos vocês. Vocês que estão chegando por aí, vão deixando o seu nome, de onde vocês são. A gente vai falar sobre prosperidade, um tema bastante interessante, né? Aqui em novembro, esse ano com Covid, todas essas adaptações. Então, muito aprendizado. A gente vai dividir muitas coisas legais com vocês para que vocês comecem o ano que vem aí numa pegada bem diferente. Então, dando aqueles minutinhos básicos, esperando o pessoal chegar. Eu tenho surpresas incríveis aqui para vocês, pessoal. Digam aí de onde vocês são. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Ok. Só uma coisinha. É muita parafernália pra gente aqui. Boa noite, gente. Então, hoje eu vou trazer aqui pessoas queridas, pessoas especiais para falarem junto comigo sobre a temática prosperidade. Pessoas que eu confio, pessoas que eu estudei junto, pessoas que vão complementar o meu raciocínio aqui sobre prosperidade com todos vocês. Daqui a pouquinho elas já estão entrando aqui com a gente. Enquanto isso, gente, vai deixando nos comentários aí o que é prosperidade para você. O que você acha que é prosperidade? Então me deixa saber aí. Ok. Vocês podem entrar aqui. Deixa eu ver, tem esse delay pro YouTube. Vamos checar toda essa parafernália se dá certo. No final sempre dá certo. Deixa eu checar se a gente aparece na telinha aqui. Aí, deu certo. Deu certo. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite, Adriana, Glauce, Raquel. Boa noite, Manuel. Sejam muito bem-vindas aqui para a gente dividir essa temática, esse bate-papo sobre prosperidade. Então, quis trazer para o meu público hoje essa visão mais ampliada, né, sobre prosperidade, os seus diversos vieses. E a gente tem muito a dividir com todos vocês, né? E vai ser uma live bastante interativa, pessoal. Então, seria muito legal se vocês interagissem com a gente aí nos comentários, né? Já começando respondendo a pergunta: o que é prosperidade para você? Né? Já começa respondendo essa pergunta aí para que a gente possa desdobrar e expandir esse tema, né? Então, enquanto vocês escrevem isso, eu vou deixar cada uma delas aqui fazer uma breve apresentação. Aqui a gente tem um time de feras, cada um fera aí no que faz, né? Cada um especialista aí na sua própria área, tem muito conhecimento aqui para a gente dividir com vocês. Então, vou deixar vocês aqui, meninas, se apresentarem para o pessoal, né? No meu canal aqui as pessoas me conhecem, mas não conhecem vocês. Então, Adriana, se você quiser começar falando, você que já está ao meu lado aqui.
Que bom, vamos lá. Um prazer estar aqui com você, Manuel, meninas também, e esse pessoal aí, que delícia, a gente já está com quase 40 pessoas na nossa live, estou aqui olhando os comentários. Bom, meu nome é Adriana Vico, eu atuo há mais de 30 anos na área de desenvolvimento humano, já faz mais de 11 anos que eu sou consteladora, atuando com constelação sistêmica, e é um pouquinho desse viés que a gente vai trazer, né? Sou psicóloga e administradora de formação, e além de coach e terapeuta em EFT. Então, é uma gama de ferramentas que eu tenho dentro da área de desenvolvimento humano. Que legal, só 30 anos de experiência aí na área, né? Seja muito bem-vinda, Adriana. E você, Glaucio, fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal aí. Privilégio estar aqui com gente especial assim, privilégio também saber que aí do outro lado tem um montão de gente buscando prosperidade, desejando prosperidade, né? Que delícia isso! É o que a gente quer para o mundo, né? Imagina se todo mundo deseja, o mundo tem, então a gente chega lá. É um privilégio, muito obrigada pelo convite, bom estar com vocês todos aqui. Bom, eu sou formada em engenharia, minha formação é engenharia, sou administradora de empresas, apaixonada por matemática, mais de, talvez, acho que 11 anos para cá, esta maravilha do desenvolvimento humano me içou. E aí, então, me especializei, é viciante, né? A gente sabe aqui que é viciante, então, me especializei em coaching, neurosemântica, PNL, constelação, hipnose, e por aí vai. E não larguei engenharia, eu continuo atendendo as empresas, fazendo consultoria de gestão em especial, porque a gente sabe que as empresas são pessoas, né? E pessoas em alta performance fazem empresas de alta performance, né? Então é isso. É uma delícia estudar gente, uma delícia atender em coaching, em qualquer uma dessas ferramentas maravilhosas. Com certeza, trabalhando com empresas, com performance, você tem muito a dividir aqui com a gente sobre prosperidade, né? Tomara. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Raquel, conta pra gente um pouquinho de você. Libera seu áudio. Agora sim. Então, primeiramente, gratidão por estar aqui com vocês nesse momento. Eu sempre gosto de trazer essa energia de magia, porque a forma para mim de conectar com a prosperidade é me conectar com o propósito e me conectar com essa magia que faz tudo acontecer. Então, gratidão a todos vocês que estão aqui, que vocês vão poder, com certeza, expandir muito a consciência essa noite. E eu sou Raquel Perondi, eu trabalho com a área de desenvolvimento humano há muitos anos. Eu estudo desde os meus 16 anos essa jornada. E eu realmente percebo que as coisas foram mudando e se transformando para mim. Então, eu comecei lá atrás, com 16 anos, estudando sobre parapsicologia. E essa foi uma formação que expandiu muito a minha percepção e me fez conectar com essa transformação na nossa própria vida. E eu costumo sempre dizer que nós só podemos ensinar para os outros algo que nós já tenhamos conquistado na nossa própria vida. Então, dentro dessa minha jornada, eu já estudei muitas coisas também, como sou trainer em PNL, trainer em psicologia positiva, fui para o mundo das constelações, da hipnose, e agora, nesse ano, eu fiz uma formação fora do país, que é como sacerdotisa, que é um trabalho de conexão com o feminino, de cura. Então, eu costumo ser bem ampla assim na minha visão, porque eu gosto de estudar várias áreas completamente diferentes para que realmente possa conectar várias informações e ajudar as pessoas. Que legal, seja muito bem-vinda, Raquel.
Aqui a Glaucia, a Raquel, a gente se cruzou aí em alguns cursos por aí, nós fizemos formação de constelação juntos, e como é viciante isso, a gente vive se trombando por aí, né? Então, além de amigas, são excelentes profissionais, a Adriana também é uma pessoa que eu confio bastante, então a gente tem muito para dividir aqui com eles. Quem de vocês gostaria de começar falando assim o que é prosperidade para você, né? Eu acho que existem alguns pontos de vista aqui, mas com certeza a gente vai ter um fator comum que a gente vai falar sobre ele, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, assim, nas palavras de vocês, o que é prosperidade? Quem quer começar a falar? Pode ser você, Adriana, que começou. Isso. Por ordem alfabética? Muito bem. Eu vejo a prosperidade, muitas vezes as pessoas associam a prosperidade com riqueza financeira, né? E eu não excluo isso, mas eu vejo a prosperidade, e se eu pudesse dar um sinônimo, seria a abundância. Então, uma vida abundante, uma vida próspera, é uma vida próspera de amor, de felicidade, de generosidade. Então, para mim, de saúde, né, de fluir no propósito. A Raquel trouxe essa questão, né, de propósito, se eu não me engano, acho que foi a Raquel. Quando a gente flui no nosso propósito, no que a gente está fazendo aqui, a gente está tendo uma vida próspera, né? Mas eu sei que normalmente as pessoas querem ouvir a questão da prosperidade com a relação às posses financeiras, né? O lado financeiro aí da riqueza. Acho que assim, resumidamente, é assim que eu vejo. Eu não sei as meninas como que veem. E você, Glaucia? Adoro semânticas. Claro, cada um tem um significado para esta palavra maravilhosa que é prosperidade, né? Se a gente for no dicionário olhar, prosperidade é ser feliz, né? Prosperidade é ter abundância, né? E a abundância é ter quantidade de, né? Então, aquilo que eu desejo em grande quantidade, seja saúde, seja dinheiro, seja um amor, então esta abundância, então me deixa próspero, né? É como ter êxito, né? No latim, prosperidade vem de prosperare, e pro é a favor, e sperare é esperança, né? Então, a favor da esperança, a caminho do êxito, né? Seu áudio Ela cortou. fechou sem querer. Desculpa, abriu. Tem vida própria. É por isso que eu vou provocar no sentido de o que você faz enquanto espera o êxito, né? Então, até chegar à prosperidade, até vir a abundância que você deseja, o que você anda fazendo, né? Então, para mim, prosperidade tem a ver com ir a favor do esperar, mas um esperar positivo, não um esperar que gera dor. E talvez aí que está a chave, né? Que tipo de esperar eu estou indo a favor, né? Aquele que me derruba, me emburrece, ou aquele que me faz ter o êxito, né? Me faz ser abundante. Que legal. Se formos... soube até pelo latim, né? O que significa a palavra prosperidade. Eu achei interessante esse seu esperar, né? Eu talvez, nas minhas palavras, colocaria como um esperar ativo, né? Eu realmente me preparando para algo, enquanto isso ainda não chega, né? Que legal. Por ordem alfabética, então, é a minha vez de falar, e depois a Raquel. Bom, prosperidade para mim é
o oposto de escassez, né? Então, não é a falta, mas é a possibilidade de usufruir de algo que me traga bem-estar. Claro que a maioria das pessoas, e eu fui assim lá atrás, falava de prosperidade, eu vinculava a prosperidade financeira, dinheiro, né? Mas não é só isso, eu posso prosperar em diversas áreas da minha vida, ter uma vida próspera, porque tem gente que às vezes tem muito dinheiro, mas não é uma pessoa próspera por dentro, não é uma pessoa feliz, não tem uma vida próspera, tem dinheiro apenas. E às vezes é um escravo, é um refém do dinheiro. Isso para mim também é o oposto de prosperidade, né? Porque prosperidade é você realmente gozar da vida, usufruir das coisas que a vida pode oferecer, né? E realmente de uma forma saudável. Então, é assim que eu definiria prosperidade. E é isso. E você, Raquel? Então, para mim, a prosperidade é você poder conectar com o seu propósito de vida e realizar ele aqui. Eu não acredito que nós vamos prosperar se nós não temos uma coisa clara como nosso caminho, um objetivo claro. Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa que encontra está bom. Então, de alguma forma, eu não estou conectado com isso que eu desejo, não tenho colocado força no meu objetivo. Então, é conectar com o propósito de vida, com a minha missão de vida, com aquilo que realmente me faz sentir a minha força e aí manifestar essa magia. Porque a magia existe. A magia existe para aquelas pessoas que acreditam nela. E se uma pessoa consegue, o que faz com que outra pessoa não consiga? Nós temos a mesma neurologia, trazendo a PNL agora um pouquinho, né? A mesma neurologia de uma pessoa que tem sucesso é a mesma neurologia de uma pessoa que não tem sucesso. Então, o que é que faz com que uma pessoa tenha sucesso e outra não? São as crenças, são os padrões limitantes e principalmente não acreditar. Eu não acredito em mim, eu não acredito naquilo que eu faço. E aí eu me conecto com um sistema que vai validar as minhas crenças, que dizem que é difícil, que é sofrido, que você não vai conseguir, que outras pessoas já fizeram, que é melhor nem tentar, que fica quieto. E aí você começa num processo de autodepreciação. Ao invés de você prosperar, você começa a se depreciar. Porque você tem essa questão das crenças que impedem você de alcançar os seus objetivos. Então, prosperar para mim é conectar com um propósito e acreditar na magia. Que legal. Bom, pessoal, Manuel, vocês... tem um comentário lindíssimo da Noemi. Você está vendo os comentários aí? Tô. É quando estamos conectados com o universo. Você achou esse? Não. Quer que eu leia para você? Pode ler, para nós. Prosperidade é quando estamos conectados com o universo, em sinergia e tudo flui em harmonia. Digamos que as coisas acontecem na nossa vida sem necessidade de fazer muito esforço, com leveza. Olha que percepção bonita sobre prosperidade, né? É interessante. É o flow! É o flow. É o flow. Eu acho que é assim, ó. Eu gosto muito, gente. E o legal é que eles vão ter, assim, diversas perspectivas diferentes, né? Trabalhando na área de desenvolvimento humano, acho que todos nós aqui temos mais de uma década nessa área. A Adriana tem 3 décadas, mas eu acho que todos nós temos pelo menos uma Ainda bem que a década luz ajuda. de experiência aqui. Porque eu acho que, assim, ó, existe também um vácuo, um gap entre teoria e realidade, né? O que realmente eu posso experienciar. Eu gosto muito de humanizar as teorias e ajudar as pessoas a construírem a própria jornada, né? Porque, assim, muitas teorias que eu li, que eu aprendi, que eu fui submetido eu tive a minha própria jornada dentro daquilo e os meus aprendizados dentro daquilo. Eu não sei qual de vocês foi que disse isso, mas eu só posso ensinar aquilo, foi a Raquel, aquilo que eu tenho, aquilo que eu fiz. É justamente isso. Tanto que tem uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas. Muitas pessoas dizem assim, você transforma vidas. Eu falo, eu não gosto desse rótulo. Eu prefiro que digam que eu inspiro transformações. Porque eu acho que todo mundo, né? A Raquel estava falando de neurologia, todo mundo
existe um agente transformador dentro de si, que aí nós temos que construir esse caminho até lá. Então, o meu papel muitas vezes é inspirar a pessoa para que ou a gente cocrie, ou ela, pelos próprios meios e termos, ela encontre esse agente de transformação que leve ela até aquele ponto que ela quer chegar. Porque, que nem a Raquel disse, né? Se você não sabe onde você quer chegar, onde é que você vai parar, cara? Não tem como. Você digita lá no Waze, sei lá, põe um estado, Bahia, sei lá, eu tô aqui em São Paulo. Ele pode até me levar para Bahia, mas em qual rua, em qual cidade, em qual direção, né? Então eu preciso ter uma direção e saber que como Waze eu posso recalcular a rota no meio desse caminho muitas vezes, né? Então eu acho que isso eu gosto muito de trazer essa visão, porque falando desse gap entre teoria e realidade, quando a gente fala, a pessoa tem a mesma neurologia, sim, nós temos esse mesmo potencial. Mas se eu instigasse vocês aqui, meninas, a gente vai falar de crenças, a gente vai falar de dinâmicas inconscientes, a gente vai falar desse poder que a gente tem de atração, porque algumas pessoas conseguem e outras não conseguem. Eu não sei, até uma pergunta aqui para o pessoal, se vocês estão familiarizados, por exemplo, com a lei da atração. Eu acho que está muito difundido hoje, né? E as pessoas, em maior ou menor grau, têm algum conhecimento sobre isso. E eu vou confessar para vocês, quando eu vi o filme O Segredo, eu quase pirei a minha cabeça, né? E eu levei o meu tempo, não foi muito, mas eu levei o meu tempo para descobrir que não era sentado numa cadeira, simplesmente visualizando uma Ferrari ou o que quer que fosse, que ela ia chegar. O que eu faço enquanto eu espero? Né? Então, definir isso, mas eu queria provocar aqui vocês nesse sentido. O que talvez bloqueie essa prosperidade de chegar na vida das pessoas, né? Porque tem teoria e tem realidade. E esse gap? O que é esse meio do caminho? Então, passo a bola para vocês. Eu gostei dessa parte onde você falou de conduzir, né? A gente é um agente que conduz, e me fez lembrar uma definição fofa de coaching. Muita gente diz que um coach é o treinador, né? Claro, literalmente é a tradução treinador. Mas vem também a palavra coach, falando de semântica, de cocheiro. Então, a condução é você sentar na carruagem do cliente e levá-lo ao lugar desejado que ele quer ir. Então, é necessário esse condutor para levar, por causa das ferramentas da nossa malinha de mágicas, né? De magias, como disse a Raquel. Então, eu adorei isso. E outra coisa que adorei, Manuel, é que o que diferencia, então, né? Jim Rohn, aquele que diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, que, imagina, saiu do almoxarifado para um grande empresário, bem-sucedido, ou seja, próspero, né? Ele diz também que o que diferencia são as ações. Ele fala, pessoas bem-sucedidas fazem coisas que pessoas mal-sucedidas não fazem. Então, o fato da gente ser um agente que leva à transformação, claro, primeira coisa, existe o desejo da pessoa encontrar esse agente transformador dentro dela e procurar, né, o cocheiro que vai levar as ferramentas, porque é necessário agir. Só conhecimento ajuda, mas só conhecimento não faz prosperar. É preciso agir, saber agir. Se fosse assim, né? Eu vou falar por mim, não sei vocês, mas eu já trabalhei com vários consultores financeiros. Assim, pessoas que trabalham na bolsa e têm uma inteligência de ganhos financeiros absurda, mas não conseguem prosperar. Ou às vezes o que entra, sai. Existem diversos acontecimentos que o dinheiro não para. Realmente eles não conseguem aquilo que eles querem. Eles têm a inteligência, mas a coisa não funciona. Então, assim, ter inteligência, eu costumo dizer assim, Glauci, é obrigação. A gente tem que estudar, ter conhecimento é super importante, é obrigação. Mas eu acho que o que está por debaixo disso
essa ação que a gente tem que fazer nesse sentido, ela é muito importante também, na verdade, ela não pode ser excluída, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Envolve a questão da atitude, né? De querer. Primeiro, eu acho que a atitude de entender o que está te bloqueando, e cada pessoa vai ter uma espécie de bloqueio, alguma coisa. Pode ser uma crença limitante, pode ser um emaranhamento sistêmico, pode ser N coisas, né? Que a gente trabalha com isso, sabe? Então, cada pessoa é um mundinho que precisa entrar em contato com esse bloqueio. Então, quando você coloca o tema da live, o que te bloqueia, não existe uma resposta padrão. Então, eu tenho certeza que as meninas, Raquel, conectada com essa magia que ela falou, não tem uma varinha mágica, né? Ninguém tem. A gente tem que fazer esse exercício de entrar em contato com essas dores, né? E muitas vezes a gente não dá conta só, né? Eu preciso de apoio, eu preciso de alguém que me ajude. Então, teve uma menina aqui que colocou, e se eu não sei o que eu quero, né? Isso são questionamentos que ela precisa começar a entender o que ela quer, inclusive, e isso precisa de ajuda, e cada pessoa vai por caminhos diferentes, com ferramentas diferentes, com condutores, né, que apoiam de forma diferente, né? Que legal. E o que você diz sobre tudo isso, Raquel? Então, ouvindo vocês falarem, para mim é bem interessante a gente pensar o que é que me foi passado lá atrás, na minha infância, através dos meus pais, dos meus familiares, sobre o que era a riqueza, qual o significado que o dinheiro tem para mim no meu inconsciente, o que é que ficou programado dentro de mim. Então, nós sabemos que 70% da nossa personalidade foi criada no ventre materno. E o restante, até os nossos 7 anos de idade, as nossas crenças vão se desenvolvendo. Então, eu costumo dizer, através da filosofia do Gunther Smith, que trabalha com hipnossistêmico, que é como se um filme fosse gravado até os nossos 7 anos de idade. E depois dos 7 anos, são só réplicas desse filme. Nós só vivenciamos réplicas. E nós atraímos situações na nossa vida que são difíceis, que façam com que a gente sinta dificuldades, justamente para a gente validar as nossas crenças daquilo que faz com que nós criamos essa dificuldade. Então, quando eu digo que é difícil, o universo me apoia completamente. Quando eu digo que é fácil, também o universo me apoia completamente. E eu preciso perceber como é que eu fui programado. Como que esse meu quebra-cabeça foi montado? Porque eu sou uma Ferrari que muitas vezes tem um freio de mão puxado e estou tentando andar numa estrada de chão. Então, eu não consigo usar o meu potencial ao máximo. Eu estou só usando o meu mínimo. Eu estou acelerando o máximo, mas o meu carro não anda. Então, o que é que eu preciso para soltar esse freio de mão? E para mim, a resposta de tudo isso é autoconhecimento. É poder investigar o que é que existe dentro desse santuário interno e poder conectar com toda a tua força. Na psicologia positiva, nós falamos que você não precisa saber o que é que te trava no teu passado. Você só precisa saber aquilo que você quer no seu futuro. E se você determinar com clareza aquilo que você quer no seu futuro, você vai criar como uma força muito grande. E falando agora um pouquinho sobre propósito, eu sempre digo assim que a sua maior ferida também é a sua maior força. E quando você cura a sua ferida, você pode compartilhar o seu talento. Então, olhar para essa dor e poder também conectar com uma meta, isso expande a sua consciência e libera o seu poder. Sim, essa é uma excelente teoria, né? Eu gosto, assim, eu sei que todas vocês aqui conhecem muitas abordagens, né? E eu gosto de pegar um pouquinho de cada coisa, por exemplo, assim, se eu fosse falar com vocês de traumas, eu estudei várias linhas que lidam com traumas, e cada uma promete uma verdade absoluta. No fundo, todas existem uma interseção. Eu sou um cara adepto à neurociência, né? Falando de traumas, por exemplo, eu não deixo, não excluo, não tem como deixar pesquisas de fora, tudo que acontece com a gente, né? E em cada linha eu percebi algo. Existem teorias. Eu preciso, cara, se amanhã eu crio uma linha, eu preciso embasá-la em teorias e passar algo. Então, existe também uma diferença entre promessa e realidade. Mas
dentro de cada teoria, dentro de cada abordagem que eu estudei, tem muitas coisas incríveis, né, que eu gosto de pôr à prova, eu gosto de experimentar, né? Realmente vamos observar como isso funciona, porque também, quando a gente está falando de seres humanos, a gente teve a mesma professora de constelação. Cara, esse, para mim, é o melhor exemplo de todos. Nós não somos máquinas. A Cornélia falava, né? Pega um carro, desmonta o motor em 1000 pedacinhos e remonta, o carro anda. Pega uma árvore, pega um ser humano, corta em 1000 pedacinhos e cola para ver se ele continua vivo. Nós somos seres vivos. Então, cara, a vida para mim é uma magia. O histórico de cada um, né? Quando você fala assim, quando a gente olha para as nossas feridas e a gente realmente consegue cicatrizá-las, curá-las, isso é bem questionável, né? Os níveis que a gente pode fazer isso, mas sim, eu posso então compartilhar os meus dons. Eu costumo dizer assim, que os meus maiores dons eu encontrei nas minhas maiores dores. Foi explorando, foi conhecendo, porque eu não conhecia. Autoconhecimento não é só lendo uma apostila, um livro, está aqui dentro. Então, quando eu mergulhei nesse universo interior, né, que está aqui, e eu pude realmente notar o que doía, o que estava acontecendo, feridas profundas, que eu costumo chamar de feridas de alma. Trabalho com território intrauterino, aquele é um território de feridas de alma, né, muito profundas, não é só algo físico. Então, eu pude realmente me conhecer, me entender, me compreender e, a partir disso, começar a deixar feridas se curarem. E com certeza, os meus maiores dons eu descobri nas minhas maiores dores. Então, quando você fala isso, eu estou achando lindo isso aqui, porque são palavras diferentes para a mesma coisa, né? Então, a gente está presenteando o público hoje com tudo isso. Então, se eu perguntasse assim para vocês, né? E para vocês que estão assistindo também aqui, o que bloqueia a prosperidade de alguém? E aqui eu já entendi uma coisa: se a pessoa não sabe para onde ela vai, qualquer lugar serve, e às vezes não é um lugar que ela quer ir, cara. Porque quando o ex me mete no meio de um lugar que eu não quero ir, perigoso, eu fico com medo. Então, e digitando o lugar para onde eu quero chegar. Agora, imagina se eu não digito nesse GPS interior onde eu quero ir, para onde é que eu vou. Então, se eu não sei onde eu quero ir, eu acho que isso já é um primeiro bloqueio, né? Se eu não sei onde eu quero chegar. E o que vocês diriam, o que pode bloquear a prosperidade de fluir na nossa vida? Posso falar? Claro. Eu acho que você fala assim dessa questão para onde vai, eu acho que é muito interessante, mas eu faço um exercício, como eu trabalho com constelação, tenho também da onde vim, né? Num nível de profundidade que a constelação acessa, né? Quais são as histórias que estão por trás e que estão gravadas na gente, na alma da gente. Então, por exemplo, esse fim de semana, dia 14, eu fiz uma constelação, tá fresquinha na minha cabeça, porque eu normalmente eu esqueço das constelações, às vezes as pessoas vêm conversar comigo, eu não lembro de todos os detalhes, mas essa tá fresquinha, ela veio constelar prosperidade. E foi muito interessante, porque eu comecei a sentir a energia da sala, de uma energia muito forte de agressividade, e eu falava, gente, vocês precisam deixar isso vir à tona, sigam os impulsos, sigam os movimentos. Resumindo, a constelação sistêmica tinha um monte de gente numa energia de pessoas que foram provavelmente assassinadas e o dinheiro ali no meio, porque tinha um representante para o dinheiro. E aí essa pessoa associava o dinheiro com essa dor, essas mortes, essa violência que tinha dentro do histórico familiar. Isso é um emaranhamento sistêmico. Então, estou dando um exemplo de um emaranhamento sistêmico. Então, para onde vamos, mas quer dizer, o que nós carregamos, né? De antes do nosso sistema, coisas e histórias que a gente não conhece. E ela mencionou, na minha família tem muitos casos de assassinatos e suicídio. Eu sabia do suicídio da mãe dela, né? E realmente aquela energia toda estava conectada e o dinheiro estava ali no meio e um monte de gente caída e gente se agarrando, sabe? Então, isso é algo que é completamente inconsciente.
né? E que está gravado nessa energia da alma dela. Então, essa é uma coisa que pode estar bloqueando. Eu preciso passar a enxergar o dinheiro sem estar conectado com toda essa violência, com todo esse sangue, né? E que eu não tenho consciência. São processos completamente inconscientes e que eu muitas vezes não tenho nem a história do que aconteceu. Legal. O que mais vocês podem dizer aí que pode bloquear a prosperidade? Me lembrou uma constelação sistêmica que eu fiz para uma empresa, e essa empresa queria prosperar, né? E o campo abriu e a diretora de negócios, a diretora de vendas, o representante da diretora de vendas de negócios, olhava para o dinheiro e tinha uma verdadeira paixão e uma verdade, mas faltava agarrar, né? Era uma coisa forte de desejo, olhava para o dinheiro, mas estava de costas para todo o resto. Estava de costas para os clientes, estava de costas para o propósito da empresa, e aí então não há como prosperar, né? Para mim, o principal bloqueio da prosperidade é a dor. É claro, a gente já sabe cuidar do machucado físico, né? E a gente já sabe cuidar do corpo também, come bem, faz exercícios, dorme bem, machucou, vai lá, limpa, estanca o sangramento, blinda para não infeccionar. Mas a dor emocional, a gente ainda não criou o hábito, a estratégia para olhar, conter o sangramento emocional, né? E na emoção de desilusão, de mágoa, de frustração, de perda, a gente cega, a gente emburrece. Os estudos de neurociência mostram que na dor emocional perdemos QI, perdemos empregos, perdemos pessoas do lado na dor emocional. Então tá mais do que na hora da gente arregaçar as mangas, hands on. Vamos olhar para isso por partes, claro, de maneira confortável, com apoio, claro, mas vamos olhar e vamos lá estancar, limpar, cuidar, sanear, né, estas dores, porque o que a gente não faz só para a gente faz para todo o entorno, e a gente faz para o mundo também, porque como a Adriana disse, carregamos memória celular de até 7 gerações dentro da gente, e aí então o que a gente distribui é o cuidado que a gente tem com a gente mesmo, né? Só essa é a maneira de prosperar e levar a prosperidade para quem está junto com a gente, para quem convive e também para o mundo, deixando histórias, né? Legal. E você, Raquel, o que você acrescentaria? Para pertencer ao meu sistema familiar, muitas vezes eu abdico de me casar. Para pertencer ao meu sistema familiar, muitas vezes eu vou abdicar de ganhar dinheiro. Eu vou procurar situações que sejam difíceis para mim, para validar as minhas questões internas, e assim eu posso fazer parte desse sistema e posso ser amado e aceito. E ainda o que eu diria é que quando trabalhamos, quando fizemos algo, precisamos fazer algo para um bem comum, não somente para nós. E quando conectamos com o nosso propósito, nosso propósito de vida, ele tem essa qualidade de nos mostrar algo que fazemos para um bem comum. E se fazemos algo para um bem comum, as coisas realmente acontecem com nós. Eu gosto muito de um livro do Bert Hellinger que se chama As Ordens da Ajuda, que trabalha um pouco essa dinâmica do dar e receber. Então, muitas vezes, o equilíbrio, né? Esse balanço. Muitas vezes a gente vai lá na vida e a gente doa, faz pelos outros, mas nós não estamos abertos para receber um elogio. Quando alguém nos diz, que legal que ficou seu cabelo. Ai, não, tá sujo.
Ou quando você, que te trouxe esse presente, você diz, não precisava, imaginei. Então, eu não trabalho o meu merecimento, eu não estou aberta a receber. E aí, essa magia não pode acontecer, porque eu nego, e aí a prosperidade não pode fluir para mim. E às vezes eu nego justamente para poder pertencer e permanecer como forte, como grande no meu sistema familiar. Eu estava até comentando com a Adri aqui antes de entrar, falando assim, tem uma questão que é bem interessante, que eu queria trazer também. Tem muitas pessoas, né? Essa é uma live disponibilizada aqui de forma gratuita para as pessoas. Tem gente que vive de conteúdo gratuito. Isso é antiprosperidade. Isso não gera equilíbrio. Se você não investe em si, né? Se você só quer coisa de graça, se você só quer desconto, se você não tem esse equilíbrio porque você não existe esse investimento, não existe essa troca, não existe esse equilíbrio, né? Vocês concordam com esse ponto de vista? Certo. Completamente. A questão do equilíbrio é o terceiro princípio do Bert Hellinger, e isso rege todas as relações, né? Por isso que quando você traça parcerias, quando você contrata fornecedores, precisa ter um bom equilíbrio. Se você quer que seja uma relação duradoura, se você quer que aquilo dê frutos, que seja bom para ambas as partes, né, meninas e menino, né, Manuel? É que eu falo meninas. Então, assim, sim, eu acredito que sim. E a gente, inclusive, tem que saber ponderar o que podemos doar e o que a gente precisa receber, né? Para tudo que a gente faz, para tudo. Isso é uma lei de prosperidade para mim também. Sim. E ouvindo vocês falarem, eu vou dar meu ponto de vista aqui também, agregar minha experiência no que pode bloquear. Tudo que vocês falaram é inconsciente. Então, olha, eu tô aqui agarrado com dinheiro, mas eu dou as costas para tudo isso. Olha, tem esse monte de assassinato e de morte. Olha, às vezes eu tenho que ser forte aqui, e eu prefiro não me casar, não prosperar para pertencer. E tudo isso é inconsciente em nós. A gente está falando aqui de emaranhamentos sistêmicos, de lealdade familiar, né, de coisas que talvez a gente não tenha consciência. Né? Então, e as crenças limitantes? Tem algumas que nós sabemos, olha, isso aqui eu ouvi o meu pai falar, isso aqui eu ouvi minha mãe falar, isso aqui eu aprendi com a sociedade, com o meio cultural no qual eu cresci, fui gestado. E agora tem muitas crenças, pelo menos eu observo isso no meu próprio trabalho, observei bastante no trabalho com clientes, que a gente não tem consciência do que algo mais profundo dentro de nós acredita, porque às vezes eu quero acreditar que eu sou merecedor, eu quero acreditar que eu tenho valor. Tem pessoas que isso já é declarado, mas às vezes uma parte de mim acredita que eu sou merecedor, mas sabe, eu começo a receber, eu começo a prosperar, parece que as coisas começam a dar certo e né? Aquela parte dentro de mim me lembra, não, talvez isso não seja para você, às vezes é uma vozinha tão baixinha, é uma sensaçãozinha de incômodo lá que você, não é nada isso daqui. Às vezes é um sonho que você teve, por isso que eu também costumo dizer que a vida é um termômetro, né? O que está acontecendo na vida é o maior termômetro do que está acontecendo interiormente. E que bom que você falou, Glauci, né? A gente corta o braço, a gente quebra a perna, a gente sabe cuidar dessa ferida externa. Só que, e como cuidar dessas feridas emocionais ainda abertas? Né? Então, existe, sim, através, hoje, de muitas estradas, muitos caminhos, a gente pode olhar para essas feridas e dar espaço para que elas se curem, para que a gente realmente possa se conhecer, como já dizia Jung, enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, você vai continuar chamando isso de destino. Então, quanto mais consciência eu tenho sobre o que existe dentro de mim, eu posso fazer mais escolhas, né? Então, eu tenho novas opções de escolher como me comportar, como realmente me posicionar frente à vida, né? Então, isso eu também queria acrescentar aqui. E se eu perguntasse assim para vocês, porque isso é um tema recorrente, né? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês.
pessoas que dizem assim, eu não encontrei o meu propósito de vida. Então eu não sei o que fazer. Porque eu posso me segurar nessa bengala, eu posso me segurar nisso e falar, minha vida não flui porque eu não encontrei meu propósito de vida. E eu já percebi isso, eu não sei se com vocês. Tem pessoas que às vezes adquirem certo conhecimento para se agarrar para realmente não dar um próximo passo. Né? Então, eu tenho que adquirir conhecimento, autoconhecimento, mas eu tenho que fazer algo com isso que pelo menos seja em meu benefício, né? Por Deus. Cara, eu acho que a vida ela é muito valiosa para a gente desperdiçá-la dessa maneira. Mas para vocês, assim, quem de vocês quiser falar, essas pessoas que dizem assim, eu não encontrei o meu propósito de vida, o que vocês diriam? Como vocês poderiam orientar, dar um conselho, sei lá, explanar algo a respeito? Quem de vocês gostaria? Não saber qual é o propósito, qual é a missão, né? Porque missão é diferente de objetivo, né? O objetivo não sei, quero viajar, quero um emprego tal, são objetivos de vida. Missão é diferente. Missão a gente vive por, né? A gente não vai, não tica, a gente acorda todos os dias para praticar, né? Missão. E se você ainda não sabe a sua missão, na minha opinião, é uma ferida, é uma dor. Então, já é um trabalho a ser feito, né? Então, é possível contratar um coaching, fazer uma constelação, uma hipnose, o que seja, as ferramentas maravilhosas que a gente usa, Manuel nos traumas, é possível para encontrar a missão, porque é um trabalho de conhecimento, de autoconhecimento, né? Então, deixa eu ver quem eu sou, deixa eu colocar para fora minhas virtudes, deixa eu ter a liberdade de ser quem eu sou, né? Então, não saber a missão é uma dor, uma ferida a cuidar. Ir lá, limpar, colocar o remedinho, blindar, né? E tudo mais. E vocês, Adriana e Raquel? Olha, existe uma ferramenta que eu acho que ajuda as pessoas, que é claro que o apoio de um profissional facilita esse processo, mas você pode caminhar um pouco nisso. Vocês já ouviram falar do Ikigai? Você responder algumas perguntas ligadas ao Ikigai, o que eu faço muito bem. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça. Meninas, me ajudem, Manuel, se você souber. O que eu faço muito bem, o que eu posso, o que eu amo fazer, o que eu posso ser pago para fazer e o que o mundo precisa. Eu acho que são essas 4 perguntas do Ikigai, se eu não me engano. Eu acho que quando eu consigo responder essas 4 perguntas, e eu sempre falo, eu uso muito a ferramenta do Ikigai dentro dos processos que eu faço, e às vezes você não vai conseguir responder isso de um dia para o outro. Eu brinco, eu falo assim, pega o desenho do Ikigai, porque esses pontos vão se misturando. Pega isso, coloca na porta do seu guarda-roupa, e todo dia você anota alguma coisa referente a isso. Eu acho que isso é um movimento que você começa a fazer, até para te dar uma prontidão para finalizar isso, talvez com a ajuda de alguém, né? Que você se sinta seguro em falar, nossa, eu respiro, porque quando você encontra o Ikigai, você respira, você faz, nossa, né? Então, eu redesenhei o meu propósito no meio do ano passado, que hoje é tocar o maior número, tocar a alma do maior número de pessoas e apoiá-las no que for importante, e apoiá-las na transformação do que for importante para elas. Então, eu redesenhei o meu Ikigai no meio do ano passado, quer dizer, eu já tinha algo desenhado e revisitei ele. Então, é uma coisa que você revisita de tempos em tempos, porque eu não sou a mesma mulher, hoje eu tenho 52, quase 53, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40, quando eu tinha 20, né? E eu acho que constantemente a gente vai entrando no nível de maturidade que refazer essas perguntas vão vir respostas diferentes, né? Eu não sei como é que vocês veem, se acham que faz sentido.
E você, Raquel? Eu vou querer Eu costumo complementar já dizer já. que nós não temos medo da nossa sombra, nós não temos medo de conhecer a nossa sombra, nós temos medo de conhecer a nossa luz. Mandela. Aquilo que nós somos capazes de fazer, a nossa força, porque se eu conhecer, uau, eu sou capaz de fazer isso, então eu vou ter que fazer. Eu não vou poder ficar dando desculpa nenhuma, eu vou ter que agir. Se eu descobrir o meu potencial, se eu descobrir aquilo que eu sou bom, eu vou ter que começar a agir. E eu não vou poder estar me escondendo atrás de desculpas. E essa questão da ferida que a gente falou antes, é que quando eu tenho uma ferida muito grande na minha infância, todo o meu sistema vai criar uma compensação, um equilíbrio, para tentar fazer com que eu sobreviva. E aí, quando eu curo essa ferida, eu libero um potencial gigante. Eu tenho uma força imensa ali. E essa pode ser muito a conexão minha com o meu propósito. Aí pode estar muito essas minhas capacidades que eu preciso conhecer. Então, o que é que você tem de capacidade que você tem até medo de descobrir que você pode fazer ou pode se tornar? E se você tiver isso, a minha pergunta é, se você tiver essa prosperidade, vamos trazer uma pergunta de ecologia aqui, da PNL. O que é que você perde se você tiver isso? Legal, eu posso complementar vocês, eu vou ser bem picante aqui em algumas coisas. Vamos lá. Primeiro assim, ó, eu acho que a gente está brindando não só os telespectadores, como a nós mesmos. Eu costumo me agarrar muito a uma seguinte metáfora, que Deus, certa vez, esse é até um ditado iraniano, tá? Então, não é uma metáfora, é um ditado iraniano. Deus quis mostrar à humanidade a verdade, e a verdade, então, Deus materializou ela num espelho do tamanho do mundo, e Deus soltou. E aí esse espelho caiu no mundo. E ele se partiu em bilhões de pedacinhos. E cada pessoa pegou um pedacinho. Então, cada pessoa via refletida ali a verdade. Só que era só um fragmento da verdade. E algumas pessoas começaram a perceber que essa verdade estava refletindo só a imagem dela. Só o que ela conhecia por verdade. E começaram a juntar fragmentos. Opa, parece que se ampliou um pouquinho mais essa verdade. Então, para mim, a verdade realmente é um gigantesco espelho partido em bilhões de pedacinhos. Lindo, né? Manuel. Então, eu não acho... conhecia, maravilhoso. É lindo esse ditado iraniano. Então, eu acho que assim, a gente tem pontos de vistas diferentes, a gente tem pedacinhos e fragmentos desse espelho e a gente pode juntar. Porque cada um só vai trazer a verdade que conhece, aquela verdade que vê refletida ali. Seja que ouviu, que viu num livro, numa palestra, que vivenciou, né? Porque é a única verdade que a gente pode compartilhar, é a nossa própria verdade. Então, eu volto ao que a Raquel disse no início, eu só posso compartilhar aquilo que eu fiz comigo mesmo. O nome disso para mim é congruência. Cara, isso é um pilar da minha vida. Se eu não for congruente, eu não ensino ninguém, eu não transmito nada para ninguém. Porque senão eu vou ser um... Volto àquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona muito. Por isso que, assim, vou trazer alguns pontos aqui. E eu acho lindo se vocês discordarem e puderem complementar de várias formas diferentes, né? Quando você traz essa ferramenta do Ikigai, cara, isso é legal? Eu acho que é muito legal, muito legal. Gente, pesquisem essa ferramenta, é obrigação de vocês responderem essas perguntas. Só que, como a Glauce disse aqui no início, né? Pode ser feridas também, sim, podem ser feridas. E ela também disse, agora esqueci o nome do cara, Glauce, você vai me ajudar, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Quem falou isso? John Rohn. Jim Rohn. Isso é uma verdade. Então, tem muitos aspectos, se a gente for falar de prosperidade, tem muitos aspectos. Você tem que ser positivo? Claro que você tem que ter uma postura positiva. Claro que você é a média das pessoas que você convive. Claro que você tem que ter metas. Claro que você tem que ter propósito. Claro que você tem que saber pelo que você vive. Então, são vários ingredientes. E naquele que eu não estou conseguindo, que eu estou emperrado, é minha obrigação. Né? Se eu estou dizendo o que eu quero, é claro. Se eu falar que eu não quero, eu não tenho obrigação nenhuma. Mas se eu estou dizendo o que eu quero, eu fazer
em prol daquilo. Então, por exemplo, assim, eu acho que tudo que vocês falaram, por que que você levanta, por que que você... Eu acho que isso é tudo muito lindo, mas às vezes nós carregamos feridas, porque às vezes a gente responde ao Ikigai e, cara, eu travo. E se a gente cai naquilo que a Raquel disse? Ai, qual é o meu potencial? Às vezes os meus maiores sonhos despertam os meus maiores temores. E esses temores, biologicamente, eles nos congelam. Traumas, se eu fosse falar de sistema nervoso autônomo, ele traz o congelamento. Isso realmente pode me emperrar e pode ter tantas camadas e tantas dinâmicas me impedindo, porque lá no fundo, às vezes eu sei qual é o meu propósito, eu sei em direção que eu quero seguir, mas e de repente, será que eu estou deixando o meu sistema familiar? O que será que pode estar acontecendo aqui? Então, tem muitas feridas. Vou trazer uma pincelada aqui para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas, por exemplo, a gente tem um termo dentro da psicologia pré e perinatal que é o fetoterapeuta. Olha só esse nome, cara. Que é como? Existem algumas fases gestacionais que nós nos abrimos muito, não só ao nosso campo transgeracional de informação, e nós temos uma relação extremamente íntima com a nossa mãe. Então, nós entramos em contato através do útero, do cordão, da energia, traumas não processados dela, feridas emocionais não concluídas, as sombras dela, né, do nosso sistema também. Então, muitas vezes, antes de nascer, eu já tenho essa decisão, eu vou cuidar de você. E de repente, cara, e se eu for prosperar, opa, eu estou abandonando algo que, enquanto eu estava me formando, ficou impregnado, ficou internalizado aqui. Então, é importante responder o Ikigai? Claro, mas é importante você se investigar, porque às vezes tem uma, tem duas, tem 10, tem muitos cenários lá dentro. Eu achei lindo isso que você falou, Raquel, porque eu falo muito isso. Às vezes os nossos maiores sonhos despertam os nossos maiores temores. E se vocês me permitirem, eu vou contar uma história pessoal aqui, na qual eu descobri através de constelação, foi até a Adri que me constelou, a primeira vez que eu fui constelar prosperidade. Cara, foi uma descoberta que, no fundo, eu sempre soube, mas sabe quando você traz a luz, e foi muito bonito desdobrar disso, que até depois eu queria ver a opinião de vocês a respeito de... Hellinger fala muito que prosperidade está ligado à mãe. O meu papel de prosperidade, de estar emperrado, eu tinha propósito, eu tinha tudo, mas, cara, o negócio não ia, tinha talento, tinha isso, mas por que não está indo? Estava completamente ligado a uma dinâmica com o meu pai, a um acontecimento com o meu pai e diversas outras camadas. Então, tinham crenças, tinham coisas aqui, mas tinha algo muito mais profundo segurando aquela Ferrari de andar. Então, potencial tinha muitas coisas, porque quando a Raquel deixou a pergunta da ecologia da PNL, às vezes não está só no nosso consciente, é muito importante a gente responder essa pergunta. Só que se dar a oportunidade também, se isso não for o suficiente, os seus dias, a sua vida que vai dizer, você olhar para dentro de si. Então, brevemente, eu vou comentar aqui essa história, para a gente ver os múltiplos níveis que isso exerce. Eu vou tentar resumir. Então, basicamente, quando eu era criança, até meus 4, 5 anos de idade, meus pais eram milionários, muito, muito, muito ricos, né? E por conta de diversos fatores, eles perderam tudo mesmo. Então, era uma época que meu pai ainda estava tentando salvar os negócios dele, e ele sofreu um acidente de avião. Eu tinha 3 anos de idade, né? Então, esse acidente que não houve mortes foi sempre comentado na família. A gente tem um recorte de jornal, cara. Meu pai caiu num avião particular dele, de 6 lugares lá, e o perito foi e falou, de 100, um não explode. Os 2 motores pararam lá em cima e falou, um não explode, os tanques estão cheios. E foi esse que não explodiu. Só que eu com 3 anos, e isso acontece de novo e de novo, eu senti que eu ia perder o meu pai. E meu pai, caindo desse avião, fez uma promessa. A única coisa que eu quero da minha vida é continuar vivo para cuidar do meu filho. Né? E ali degringolou tudo o mesmo negócio e eles perderam toda a fortuna. Então, imagina que em níveis inconscientes muito profundos, hoje eu adulto, esquecida essa história, tento prosperar, o dinheiro entra por aqui, sai por ali, entra por aqui, sai por ali. Meu Deus, por que não está acontecendo? E naquela primeira constelação, opa,
eu acho que eu comecei a entender. Se eu prospero, significa que eu cresci. Significa que a promessa foi cumprida. Significa dentro de mim que eu tenho que dizer tchau para o meu pai. O propósito dele, a promessa dele foi cumprida. Só que, despertou a ferida da criança que ia perder o seu pai. Então, aquela ferida, eu levei anos elaborando. Não foi só uma constelação, eu trouxe a informação. E eu fui elaborando aquilo dentro de um processo terapêutico. Eu levei aquilo para um processo terapêutico e tinha muita dor, muito medo. Então, o que eu queria, prosperar, ter sucesso, crescer, ser independente, despertava maior dor. Aquela criança ainda me segurava, porque é o congelamento. Eu não vou ter o meu pai, né? Então, eu tive que elaborar aquilo e teve vários outros episódios, né, dentro desse processo terapêutico, que não cabe aqui eu contar, só que algo foi começando a fazer assim, na medida que eu fui olhando para aquilo e fazendo novas escolhas, trabalhando dentro daquela ferida emocional daquela criança. Então, é isso que eu quero dizer. Às vezes são tantas camadas que a gente não sabe aqui. Ser positivo é importante? Sim. Fazer o Ikigai, as pessoas que eu convivo, utilizar-se de lei da atração e tudo mais. Só que o que a Raquel disse, esse processo de autoconhecimento, se dar a oportunidade de olhar para dentro de si e se permitir descobrir o que existe dentro de nós, essa é uma história. Cada um tem a sua. E eu posso garantir para vocês, não foi a única história que me segurava de me prosperar e sei lá quantas ainda podem me puxar para eu não chegar onde eu quero, né? Então, não é que elas querem me impedir. Então, quando eu pude acolher aquilo, aquilo teve muito lugar, teve muito respeito dentro de mim, na medida que eu fui atravessando aquilo. E eu também queria deixar algo aqui para as pessoas, e eu queria ouvir a opinião de vocês. Porque muita gente fala assim, eu fiz uma constelação e nada aconteceu. Então, como se eu fizesse aquela constelação, e depois você até pode comentar, Glaucia, se eu me sentasse em casa e falasse, agora eu vou prosperar. Né? Então, tem esse gap nas pessoas, na maioria delas, ou em algumas delas, pelo menos eu ouço muito isso. Eu fiz e nada aconteceu. Eu fiz uma regressão e nada aconteceu. Por isso que eu, Manuel, dentro do meu espelhinho da verdade, das minhas experiências, eu acredito em processo. Eu acredito em jornada. Cara, você lembra, Adri, você que me constelou, não sei se faz 5 anos isso. Nossa, eu nem sei, eu acho que faz uns 7 anos. Faz anos que você me constelou nisso. 7 anos, acho. Só que eu adentrei um processo terapêutico e eu lembro que anos depois, eu fui pedir para você constelar a minha empresa. Não tinha nada a ver com constelação familiar e você, no primeiro movimento, disse, temo que isso aqui vá para o familiar. Posso? Eu falei, deve. E adivinha quem estava lá? Papai. Adivinha. Ainda haviam resquícios daquele medo e eu pude dar mais alguns passos e depois daquilo, algo fez assim, vum, foi de uma vez o que aconteceu. Então, mas foi um processo, não é esperando uma mágica de uma técnica que vai fazer por mim e eu vou ficar aqui. Eu tenho a minha parte que fazer, né? Então, eu achei muito importante complementar, inclusive com uma história pessoal, todos esses passos, né? Para realmente esse convite a todas as pessoas. Eu tenho certeza que vocês fazem isso com vocês, né? Essa exploração, essa permissão desse caminhar interior, desse conhecimento interior, mas não falando eu fiz uma constelação e nada aconteceu. Então, essa é o Não existe nada aconteceu, na minha opinião, não existe. Pode ser que não tenha sido de acordo com o esperado. Aí talvez sim. E muitas vezes o esperado está bem distante do que prega a ferramenta, né? Então, é preciso, em relação à constelação, é preciso muita abertura para receber uma informação que você nunca pensou, nunca sentiu antes, como uma nova possibilidade, um novo ponto de vista, né? Eu falo que ponto de vista é vista de ponto. Constela e você vai ver uma coisa que você não viu ainda e vai te levar a ir para o álbum de família, vai te levar a ter conversas com as pessoas da família, conhecer história, conhecer a cultura, conhecer as dores da família.
tudo isso é um autoconhecimento, né? Quem eu sou, da onde eu vim, e isso que estou sentindo é meu, é deles, né? Então, não existe nada aconteceu. Pode ser que não tenha acontecido tudo ou aquilo que se esperava. E então, quando a sensação é nada aconteceu, eu sugiro que pergunte, né, para o constelador ou para o facilitador ou para pessoas da área, né? Eu esperava isso, aconteceu aquilo, como que eu posso ressignificar isso dentro de mim e aproveitar o trabalho que foi feito, porque um trabalho foi feito, né? E me lembrei também de Milton Erickson, adoro Milton Erickson, doutor Milton Erickson vem da hipnose. Ele dizia, quando um cliente, depois de uma conversa hipnótica com ele, quando um cliente, um paciente, dizia, não resolveu. Na verdade, eu mesmo fui lá e resolvi. Ele ficava feliz à beça, porque aí era a prova de que tinha resolvido pela conversa hipnótica, né? Então, é também desleal a gente exigir que uma pessoa que não tenha estudado sobre a técnica, não tenha experimentado, criado história, atendido pessoas, que consiga enxergar aquilo como uma solução, como a gente que estuda, que pratica, consegue. Então, não aconteceu nada. Na minha opinião, é essa para resumir, Manuel. Então, eu acho porque assim, ó, isso acontece, então é talvez papel nosso educar as pessoas. Mas a gente também sabe que isso acontece. Tem pessoas que vendem pílulas mágicas, né? Então, eu acho que aí tem um problema. Porque, por exemplo, a Adri me constelou, cara, eu sou um terapeuta, eu conheço muitas coisas. Eu tava fazendo terapia, eu levei isso, olha, tem isso daqui. E, cara, aquilo rendeu sessões até, porque eu fui elaborando, fui dando passos dentro daquilo. E também a gente tem, eu acho que isso também é muito da postura do facilitador, do terapeuta, porque tem histórias que a gente vai ver, que a gente nunca considerou, mas que elas não são tão fáceis assim da pessoa digerir. Por isso, a minha postura é um processo para a gente poder elaborar tudo isso, tá? Porque eu trabalho com regressões o tempo inteiro para dentro do útero. E tem muitas pessoas que acham que só descobrir o que aconteceu é solução. Por exemplo, eu descobri que minha mãe tentou me abortar. Isso é solução? Olha, isso você agora teve a consciência, mas não descongela esse choque e esse trauma. Isso requer um processo, né? Então, eu acho que é muito papel, assim, pode ser desleal com a pessoa que não conhece, mas talvez seja nosso papel também trazer essa informação desses próximos passos e estar aberto a esse acompanhamento, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Vocês podem discordar. Vocês querem falar, Adri, Raquel? Aqui são todos consteladores, gente. Não, assim, você ia contando a sua história e eu ia me arrepiando aqui. É como se eu revivesse mesmo. Eu não lembrava dos detalhes, mas quando você foi contando, nossa, veio assim tudo na minha cabeça. E uma coisa que eu acho interessante, que é a diferença da teoria para a prática, que eu acho interessante o público saber, é que normalmente na literatura do Bert diz que a questão da prosperidade está muito ligada à mãe, e um bom terapeuta, uma pessoa que esteja conectada com o campo, ele não se prende à teoria. A constelação ela é rica e linda quando você se entrega para o que aparece, né? E você não foi o único que eu fiz sobre prosperidade e que se conectou com o pai, né? Há uns 3 meses atrás, se eu não me engano, eu fiz uma outra recentemente, e que a conexão era, e sabe qual era a fidelidade? Era um filho que julgava o sucesso do pai, né? Então, cada pessoa é um mundinho à parte. Então, o que vinha à tona era, agora eu entendo o que é sentir-se incapaz de prover a família. Olha só, um homem que teve sucesso, que
proveu a família muito bem e que decaiu. E na dinâmica que aparecia, era ele julgador do sucesso do pai, e de repente ele serviu como espelho para olhar que ele, naquele momento, estava fiel ao pai, também incapaz de sustentar a família. Então, quando a gente trabalha com as constelações sistêmicas, são tantos detalhes de dinâmicas que travam as pessoas, que não existe receita mágica. Eu acho que isso a gente tem que deixar. Eu acho com muita responsabilidade, cada um dentro do seu processo, não existe varinha de condão, né? Um pouquinho das minhas contribuições. Tem umas coisas interessantes ali, depois você lê nos comentários, viu, Manuel? Eu quero só deixar a Raquel poder explicar, falar também. Você acabou desligando o seu vídeo. Ok, acho que agora voltou, né? Voltou. Então, eu preciso sair porque eu tenho um compromisso. Na verdade, desligou meu vídeo porque estavam me ligando. Eu queria falar para vocês que na minha experiência como terapeuta, há mais de 10 anos atendendo, a prosperidade sempre está ligada ao pai nos meus processos. E o dinheiro muitas vezes está conectado sim ao pai. E que a gente tem que sempre olhar também para essa relação, como que está essa minha relação com meu pai, como que está essa minha relação com a minha mãe, e como que está essa minha relação com a minha própria criança, né? Poder também fazer a sua árvore genealógica, descobrir qual foi a história dos seus ancestrais, a sua conexão com o seu sistema familiar de origem, para poder clarificar dentro de você o que é que tem a mais ali que cria essa realidade, o que é que meu pai acreditava sobre dinheiro, o que é que minha mãe acreditava sobre dinheiro, o que é que eu acredito sobre dinheiro, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do T. Harvey, que é Os Segredos da Mente Milionária. Ele traz muitos esses aspectos das crenças. Então, acho bem legal a gente poder explorar o que é que tem dentro dessa caixinha que cria a realidade que eu tenho. Porque somos nós que criamos a nossa realidade. Nós atraímos situações que fazem com que as coisas aconteçam dessa forma. E se nós transformamos dentro de nós, se transforma fora. Então, gente, eu só quero mandar um beijo para vocês. Beijão. Eu espero ver vocês no congresso e temos muitas coisas incríveis e maravilhosas para passar para vocês. Eu não vou poder ficar até o final e eu desejo que todos tenham realmente conectado com essas informações e possam se transformar. Gratidão, meninos, gratidão, Manuel, tudo de maravilhoso. Prazer em conhecê-la, querida. Você tem muita luz. Obrigada por ter aceitado o convite, Raquel. Mesmo num tempinho curto aí, você se disponibilizou a vir. Um bom compromisso aí que você tenha. Muito obrigado pela partilha. Gratidão. Então, só para complementar aqui, gente, né, a Raquel, no nosso congresso, O Despertar da Abundância, uma jornada para a prosperidade, vai falar bastante sobre essa atração, sobre padrões neurológicos, sobre a neuroplasticidade, sobre a transformação de hábitos, né? Então, ela tem muitas coisas para dividir e deu para vocês conhecerem um pouquinho da energia, do conhecimento e de quem ela é. Então, a gente segue aqui na nossa temática, né? Parece que o que realmente nos prende está em camadas muito profundas e cada ser é único, cada ser traz a sua própria história, traz a sua própria jornada, e eu acho que é fundamental ser positivo. Falando em livros, Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, se vocês tiverem algum aí também para indicar, se cercar de pessoas... Do Bert tem histórias de sucesso. Histórias de sucesso dele. Tem algum que você indicaria, Glauci? Hackeando a Riqueza, eu acho que é o nome. Eu comprei e não li ainda, mas eu acho que, como é recente, pode conversar com muita gente, porque é um livro mais recente. Acho que é Hackeando a Riqueza. Tá. Tem algo aqui que eu quero comentar bastante interessante do que a gente falou de só procurar conteúdo gratuito. Olha só como o mindset
define tudo, né? Como a gente realmente se porta na vida, é o que a gente vai criar, e é onde a gente vai recriar e reproduzir as nossas crenças, né? Então, olha só, tem alguém se referindo aqui, aquelas pessoas que estão no YouTube, no Instagram, com milhares de seguidores e cobram um valor de R$ 1.000 por uma sessão, né? Então, não é porque as pessoas não querem pagar, é porque realmente elas não têm. O que vocês diriam sobre isso? É crença, né? Na minha opinião, é crença, porque se a gente quer, a gente descobre um jeito de ter, né? Eu já vi muitas pessoas com uma segunda jornada de trabalho, não sei, tem um trabalho, tem um emprego e leva no emprego brigadeiro para vender e a renda do brigadeiro paga o coaching. E não tem só coaching individual, tem coaching em grupo. Eu mesmo gosto muito de coaching em grupo, porque super viabiliza, a gente tem troca de experiências, a gente exercita conexão, pensamento sistêmico, e aí então coaching em grupo é muito viável, é acessível, né? E eu escrevi um livro falando de um rapaz, de um cliente que eu tive, que conseguiu o estado desejado, o sonho desejado, fazendo uma única sessão por mês. Ele só tinha dinheiro para uma sessão. E ele falou, é assim que eu vou fazer. E claro que eu caprichava nas tarefas para ele ficar em ritmo o mês inteiro, acompanhava ele nessas tarefas, mas não em sessão, e ele conseguiu abrir o empreendimento dele. Então, quando a gente quer, dá certo, né? Então, sugiro que dê abertura para esse pensamento que coloquei aqui. Talvez dê certo para essa pessoa também. É mais uma parte do espelhinho, né? E você, Adri? Olha, eu concordo. Eu acho só o seguinte: existe um mindset. Eu acho assim, nós temos uma missão de servir. Eu acho que nós três que estamos aqui, a gente tem uma missão de servir o mundo, de retribuir para o mundo as possibilidades que a gente teve, e a gente faz isso. Mas eu acho também que você, nós aqui, nós entendemos o quanto nós investimos em termos de valores. Então, eu vejo às vezes hoje situações, por exemplo, de psicoterapeutas ganhando de 10 a 30 reais por sessão, né? Como é que essa pessoa consegue pagar uma supervisão, pagar a própria terapia e se aperfeiçoar? Então, quando eu acho que assim, as pessoas precisam entender, dentro do mindset de prosperidade, qual é o seu valor também, do quanto você investiu em você. Então, quando eu olho o que eu já investi, quando eu fiz coaching, eu fiz várias formações internacionais, fui para a Califórnia com o Tim Galley. Quando você olha uma formação dessa, quanto você acha que fica? Um curso do EFT feito com uma terapeuta britânica, quanto que fica? Então, eu acho que dentro do mindset, às vezes, você que está pensando na prosperidade, você tem que ter ciência do quanto você vale. E não sou eu que vou dizer se R$ 1.000 é muito ou é pouco. Existe um investimento por trás absurdo em termos de conhecimento. Você recentemente foi fazer um curso nos Estados Unidos, não foi? Que eu ainda falei, nossa, que legal. O quanto investe num treinamento desse? Então, essa questão, eu acho que está no mindset das pessoas o seu próprio valor. E você, se você acha, se apropria do que você acha que você deve cobrar e trabalhe para que isso valha a pena para as pessoas. Eu acho que isso é mindset de prosperidade, né? Não eu assim, porque a situação está ruim, eu vou cobrar. É assustador, gente. A área de constelação, vocês sabem, de coaching, quantas pessoas estão cobrando, né? Então, assim, eu acho que essa questão está tudo conectado
a prosperidade do seu próprio valor. Eu, Adriana, sei o quanto eu investi nesses 30 anos de desenvolvimento nas minhas formações internacionais, que não são baratas, né? E agora, tem uma realidade do Brasil, mas independente dessa realidade do Brasil, tem formas de você trabalhar o seu autoconhecimento, né? Eu tenho um cara muito expoente, parceiraço meu, ele falava assim, eu não tinha condições, uma fase da minha vida, a minha empresa faliu, eu não tinha condições de pagar um curso, eu ia lá e comprava um livro, e eu lia, mas não parem, sabe? Eu acho que as pessoas precisam se movimentar de alguma forma. Eu não sei se eu saí da sua pergunta ou se eu... Bom, você trouxe a sua parte do espelhinho, a Glaucia trouxe a dela, eu vou trazer a minha. Primeiro que ela diz assim, tem pessoas que têm milhares de seguidores. Se você escolher um terapeuta pelo número de seguidores que ele tem, eu já vou estar dizendo que você está escolhendo o terapeuta pelo motivo errado. Eu jamais escolheria um terapeuta pelo, primeiro, valor da sessão, segundo, pelo número de seguidores que ele tem, mas alguém que eu sentisse empatia e confiança em entregar as minhas emoções. Primeiro ponto. Quem tem mais força? Veio uma pessoa me procurar certa vez. Cara, um caso difícil, né? Borderline, já tinha tentado suicídio 5 vezes, entre internações e voltar, não tinha um centavo, tinha acabado de se separar, com um filho para cuidar, numa situação precária, não podia pagar a terapia. Então veio numa postura de bastante coitadinha, né? Que era a situação. E aí, imagina, nossa, algo no meu coração, cara, eu queria ajudar, mas eu também entendo, se eu ajudo e mantenho e perpetuo essa postura da pessoa de eu não tenho força, eu não posso, o que eu fiz? Eu falei, o que você sabe fazer? Você realmente está precisando de ajuda, o que você sabe fazer? Não sei fazer nada, claro que você sabe, você limpa a sua casa? Limpa. Você sabe limpar? O que mais você sabe fazer? Então, eu falei assim, ó, olha esse espaço, era uma clínica antiga que eu tinha, olha esse espaço, quanto você cobra o dia de limpeza, para limpar tudo, e eu quero uma boa limpeza. Olha, o valor da minha sessão é esse. Então, aqui, X vezes de limpeza, sim, equivale a uma sessão. Então, a cada X limpeza, a gente faz uma sessão. Porque, olha as entrelinhas disso aqui. Eu estou empoderando essa pessoa lá no fundo. Você tem valor. O que você faz? É você quem está fazendo isso. Não é um presente. Você não é uma coitada. Você tem força. Então, quem tem mais força? O coitadinho ou essa pessoa? E, de verdade, cara, as tentativas cessaram de suicídio, a gente progrediu bastante, né? E depois ela deu continuidade e hoje aí está vivendo uma vida muito mais funcional. Agora, eu não tinha essa consciência lá atrás, eu vivia dando sessão de graça, eu vivia, antes de ter essa consciência, pergunta se adiantava. Porcaria nenhuma, não adiantava. É porque você não põe o protagonismo na mão dele, né? Sim, a pessoa, ela tem que sentir, ela, como quem falou de Erickson foi a Glaucia, né, e a pessoa fala, fui eu que fiz, é disso que se trata, é você, mas é sempre você, né, então é você. Então, isso aqui empodera as pessoas, tá? Então, aqui são 2 pontos, não, da minha opinião, não siga e não contrate terapeutas pelo número de seguidores, tá? E sim, pode existir troca que empodere as pessoas, nem todos os terapeutas cobram o mesmo preço, e sim tem a ver com o senso de valor. Porque qual é o valor da minha sessão? O valor que eu sinto que é justo e honesto com todo o meu, não é investimento só financeiro, é com toda a minha entrega dentro do meu trabalho. Porque eu costumo dizer assim, vocês podem me pagar pelo meu conhecimento, os meus estudos, os meus diplomas, as minhas formações, de fato, toda essa parte de conhecimento, mas vocês não podem me pagar pela minha entrega, pelo meu amor, pela minha compaixão, pela minha presença, pela a minha dedicação que eu tenho dentro do meu trabalho e quando eu estou com um cliente, pela minha intuição, isso eu ofereço. Então, qual é o valor? O valor que paga não é só investimento, mas o que eu sinto que eu mereço, porque isso também tem muito a ver com a prosperidade. Qual é o seu senso de valor? O seu senso de valor interior, porque não é da boca para fora, eu mereço ter tudo de bom, mas é aquele senso de valor interior. Meus professores cobram, sei lá, ela falou R$1.000, talvez 3 vezes mais do que isso, uma sessão. Não trata a pessoa que não se acha merecedora?
E isso é algo para ser trabalhado em relação à prosperidade. Então, isso são coisas, são todos esses nozinhos, essas dores que a gente está tratando, né? Que, inclusive, aqui já é um spoiler da minha palestra, né? Sobre um senso de merecimento e de valor que muitas dessas, eu não vou dizer só crença, porque não é só uma ideia, mas é uma experiência sentida. Muito disso já se inicia antes mesmo da gente nascer. O nosso senso de valor, se minha mãe tentou me abortar, se eu perdi um irmão gêmeo dentro do útero, se eu tive uma circular de cordão, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas o nosso senso de merecimento, às vezes eu nem queria estar aqui nesse mundo. Quantas pessoas se deram conta, por que eu vou prosperar? Se no fundo eu nem queria estar no raio desse mundo. E as pessoas, quando tocavam isso, não era um susto. No fundo, ela sabia, mas eram lágrimas assim, o que eu estou fazendo comigo? Né? É um dilema que a pessoa tá. Como é que você vai prosperar se você nem quer estar aqui? Você quer que passe essa vida o mais rápido possível lá no fundo, não aqui na superfície. Então, esse aqui é uma parte do meu espelhinho, e tem uma coisa aqui que eu acho muito importante comentar também, você, Glauci, como que fala muito de semântica, porque ela fala assim, é como na história de Jesus, ou seja, estamos falando de Bíblia, né? Que foi dito que até os cachorrinhos também comem dos alimentos que caem do chão. Então, primeiro ponto, eu acho que com vocês acontecem a mesma coisa. Nós recebemos aqui no nosso instituto, no nosso núcleo Sinapse, diariamente, e-mails, mensagens abaixo de vídeo, pessoas dizendo, esse vídeo transformou a minha vida, e as pessoas não pagam R$ 1 por isso. Eu pago. Não é só o meu conhecimento que está ali, tem uma câmera, tem o meu tempo de gravação, o tempo do editor, eu pago um editor, tem o roteiro desse vídeo. Cara, para um vídeo ir para o ar, são várias horas. Um vídeo de 20 minutos, ele tem pelo menos 3 horas de trabalho em cima dele. Eu não estou colocando conhecimento. E muitas pessoas se nutrem disso. Então, os cachorrinhos aqui não estão comendo migalha do chão, eles estão sendo convidados para se sentar à mesa. Mas aqui tem algo, porque Jesus falava em metáforas. E metáfora, ela abre a diversas e diferentes interpretações. Não entrará mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Só que quem disse que pela tradução aí, talvez você não conheça, que buraco de uma agulha é dessa agulha de costurar. Buraco de uma agulha era a entrada da cidade lá atrás, né, naqueles tempos. E o camelo tinha que se abaixar para entrar no buraco da agulha, que era a entrada da cidade. Então, quando a gente está falando de algo como a Bíblia, né, e eu não estou trazendo aspectos religiosos, mas um entendimento traduzido em não sei quantos idiomas, até chegar aqui, quantas modificações não tem? E eu estou falando de metáforas. Né? Então, tem diversas conotações, o que eu posso entender disso. Quantas pessoas eu não trabalhei, a propósito, vai ser uma palestra de um grande professor meu, que é o Stephen Paul Adler, ele vai falar muito sobre espiritualidade e abundância, que não tem nada a ver com religião, porque quantas pessoas, através de dogmas da religião, por interpretação, também não bloqueiam a prosperidade. Exatamente. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. A gente tem tantas nuances quando a gente fala de prosperidade, cada pessoa é um mundo, cada dor que cada pessoa tem. É claro que aqui a gente no congresso, a gente vai passar, cada um dentro de sua 1 hora aí de palestra, um pouquinho de possibilidade de ampliação de consciência, para ver se desperta o movimento de cada um para se conhecer melhor, né? Seja por qual ferramenta ele se identifique mais. Exatamente. Falando em semântica, falando em Bíblia, lembrei, está escrito, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Ai. Então, é claro, depende muito da semântica, mas quando eu quero, estou disposto a ir para a luz, a brilhar, então vou achar tudo que valida esse caminho. Agora, quando estou na dor, quando estou na ferida, quando estou sentindo menos-valia, quando estou sentindo mágoa, desilusão, fracasso, então vou achar tudo que me leva para esse lugar também. Então, importa referências? Importa. Quero ir para a vida ou quero ir para a morte? Eu tenho esses 2 caminhos, a escolha é minha. O que eu estou escolhendo fazer? Estou escolhendo pensar, sentir, falar, agir para a vida ou para a morte?
Se estou indo para a morte, não tem como ir para a vida. Se está doendo, machucando, me fazendo pequeno, me tirando abundância e prosperidade, não estou indo para a vida. E aí, então, preciso, ou escolho, trabalhar isso, buscar caminhos, limpar essas feridas, porque todos podem, né? Raquel falou, PNL, se um consegue, todos podem conseguir. E aí, então, vou ficar na morte, por opção, doendo, sofrendo na sofrência, né? Então, é importante ter esta coragem de ir para a luz, para brilhar, como dizia Mandela. Temos mesmo medo de brilhar. Sim, e é a tarefa de cada um explorar dentro de si o que está segurando essa Ferrari de ir adiante, né? E é uma questão de postura. Quem tem mais força? Eu não consigo, eu sou um coitadinho, eu não posso, ou uma mente que começa a pensar, eu quero fazer uma sessão. Quantos cursos eu não tinha dinheiro no início e a minha cabeça não parava de pensar para eu conseguir fazer. Hoje eu tenho prosperidade, nem sempre foi assim. Então, eu diria que literalmente eu comi o pão que o diabo amassou e eu comecei muito de baixo. Só que Só a que mente. se movimentou, né? Exato. Eu acho que é isso que é importante a gente deixar. É essa questão do movimento. Você precisa se movimentar, você precisa acordar e falar: é isso que eu quero, como eu vou fazer isso? É o que ele está falando, nem sempre. A gente passa na vida altos e baixos, mas ele é um batalhador. Eu o conheço um pouco, não conheço tanto, mas conheço algumas feridas. Ele é um cara que vai, ele não para. E eu acho que o exemplo do Manuel é isso, gente. Se a gente transportar para a vida, ficar sentada no sofá, se conectando com a energia, não vai trazer o que você quer, né? Movimento. Eu acho que cai no que a Glaucia falou, movimento para a vida, movimento para abundância. E essa questão aumenta a consciência e vai, cara. O máximo que acontecer é você se dar bem. Sabe qual é a beleza do significado da origem da palavra movimento, de bênção? É movimento. Quando alguém fala, muitas bênçãos para você, muito movimento para você, né? Então, e aí também se quero incluir a espiritualidade, como que Deus ou o que a pessoa crê de maior, que protege, que ilumina, como que ele pode ajudar alguém que não se movimenta, né? Aí então preciso fazer minha parte, senão não tenho bênção. O que você faz enquanto espera? Gente, seguinte, vocês estão gostando? Diz aí se vocês estão gostando, né? Tô Eu vendo tô aqui. adorando, não E sei eu tô ela. amando. Aqui nos comentários estão dizendo assim, ó, que as convidadas são top. Tem muitos comentários aqui que estão gostando. Que delícia. Declarações de amor para o Manuel. Eita! Só, amo você, Manuel. Você tirou as palavras da minha boca lá. Então, gente, digam aqui se vocês estão gostando, porque isso aqui foi só uma palhinha do que vai acontecer no Congresso Despertar da Abundância, uma jornada para a prosperidade, né? Então, aqui vocês viram alguns dos palestrantes, eu, a Adri, a Glauci, a Raquel, e tem o Stephen. Tem um bônus da palestra da nossa querida Cornélia, também, Pensamento Sistêmico. Então, é isso, né? Eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Se vocês quiserem se inscrever e realmente, né, trilharem, começarem a adquirir ferramentas, conhecimento, para adquirir autoconhecimento e darem esses passos na prosperidade. Então, a Manuzita aqui da minha equipe vai colocar o link aqui, tá lá para vocês, se vocês quiserem já se inscrever na promoção de pré-venda aí, tá? E digam se vocês estão gostando, adorando as convidadas top, o congresso nos espera, espetacular, muito bom, que gente. lindo. Teve uma pergunta lá em cima, se podia constelar com 12 anos, eu não sei se vocês viram, e tem uma aqui, ó, fala um pouco sobre não conseguir se mover,
mesmo com muitas qualificações. Tá. Quer responder? Vamos responder essa de 12 anos? Depois a outra? Pode responder. Aí eu tô seguindo. Gente, uma questão aí, quando você tá chegando aos 50 e pouco, é um celular pequenininho ali na frente, aí eu aqui assim, ó. Tá, eu vou falar sobre 12 anos. Pode se constelar com 12 anos? Olha só, minha resposta talvez... Eu tenho que pensar que eu estou dando para uma criança de 12 anos, né? Você nem deveria estar vendo essa live. Você deveria estar brincando. Eu não recomendo uma criança de 12 anos constelar. Uma criança tem que fazer o que uma criança tem que fazer. Mas quantas vezes, né? Pelas circunstâncias, a gente não tem que adotar certas posturas e crescer rápido demais. Então, é uma pergunta que tem uma resposta difícil. Eu não sei nem qual é a questão. Às vezes é constelação, às vezes não é. Eu acho que o primeiro passo é conversar, por exemplo, com alguém que você se identificou, por exemplo, Manuel, e colocar qual é a sua dor, porque às vezes não é constelação, né? Eu não sei se é constelação, eu acho que aqui a gente não tem como responder, mas eu tenho uma opinião. Bert Hellinger, eu participei dos campings, eu estive com Bert Hellinger todas as vezes que ele veio para o Brasil. Bert Hellinger diz que a alma entende. Eu, Adriana, eu sou uma pessoa crítica, eu não deixei nunca nenhum dos meus sobrinhos assistirem as constelações antes dos 13, 14 anos. Por que disso? Porque a gente sabe que a mente ainda não está formada para algumas coisas que podem surgir muito forte dentro da constelação. Então, eu dei a resposta do que eu acho e do que o Bert falou, estive presente quando ele falou isso. Então, assim, eu acho que um primeiro movimento para essa criança é colocar sua dor para alguém que você conhece. E talvez a saída não seja a constelação. Pode ser que seja, pode ser que não seja, eu não sei. É assim que eu vejo, é assim que eu responderia. A minha resposta rápida é não. Mas olha só, me lembrando aqui de um case, porque eu só trabalho com crianças se eu trabalho com um dos pais, né? Eu não trabalho com crianças se um dos pais também não estão engajados no processo. É algo meu, né? Particular meu. Então, tenho uma família que eu trabalho, e eu estou trabalhando com aquela filha, né, daquela família, e usando isso aqui, ó. Peraí. Bichinhos de pelúcia, eu montei um cenário, porque eu já compreendo, né, as dinâmicas da mãe, o que ela estava trazendo, a gente foi trabalhar ali, tinha sim algo sistêmico acontecendo, e com bichinhos de pelúcia, né, eu peguei vários, a gente foi, eu não posso dizer que não foi uma constelação aquilo. Em que lugar que esse fica? Olha só, o que esse diria para aquele? Então, sabe, foi se desdobrando um trabalho assim. Mas é o que você falou, Adri, tem que conhecer, né? Então, assim, eu particularmente não trabalho com crianças se eu não estou trabalhando com os pais. Então, que legal que você falou isso, que eu até lembrei, cara, eu não posso falar que eu nunca fiz um tipo de trabalho assim com uma criança, mas eu não fui fazer aquela constelação, onde a gente põe os representantes e deixa aquele material vir, não, né? Mas algo que eu já tinha... Você trabalhou as dinâmicas, porque você já conhecia as dinâmicas. Exatamente, e ela está em acompanhamento comigo. Exatamente. Né? Então, assim, foi de uma forma muito lúdica agora trazer para um trabalho de constelação que a gente conhece com representantes, eu não faria. E desse jeito, não. Você tem uma opinião para dar, Glauci? Eu já faço. Eu acho que a constelação, ela respeita muito o constelado, né? Então, muitas vezes, vocês sabem, são consteladores, a gente enxerga coisas que o constelado não enxerga e ainda assim a gente respeita, porque
tem o tamanho certo para ver, né? Então, eu já conduzi constelações de 10 minutos, que durou 10 minutos, constelações que foram 3 horas. Então, depende do constelado, quanto está pronto para ver e de que forma vai ver aquilo. Com a criança, eu uso bonecos. E aí, claro, é preciso antes entender se não é a mãe ou o pai ou o responsável pela criança que precisa, né? Porque a mãe pode falar, meu filho tem um problema, mas na verdade está projetando algo dela, então o ideal seria ela constelar o posicionamento com o filho ou com aquela temática que ela está com dificuldade de lidar com o filho, né? Então, depende, né? Depende. Diz a Adri, é preciso conversar. E essa dinâmica dos bonecos, na minha opinião, Manuel, é sim um momento de constelação. Ok. Qual que era a outra pergunta? Só para o pessoal que não... Alguém falou dos bonecos de Playmobil, só para quem não conhece. Tem aqui, né? E tem várias formas de trabalhar. A outra pergunta era que tinha muita qualificação e não anda, não é? É. Vamos falar um pouquinho disso para a gente concluir. Tá. Sobre não conseguir se mover, mesmo com muitas qualificações. Quem quer começar? Eu acho que a resposta é o que a gente está falando já faz Até quase aqui. 2 horas. As suas qualificações não têm a ver com as suas dores, é essa que eu responderia. Quer dizer, quais são as suas dores, quais são os seus entraves, quais são os seus bloqueios. A gente não tem como saber aqui, né? Então, cada um dentro da sua forma de atuação poderia te ajudar a trazer à tona dinâmicas aí que não estão funcionando ou que estão bloqueando. Então, é independente da qualificação. Muita gente sem qualificação flui, que é uma maravilha. Então, são 2 pontos aí que não estão ligados e conectados com o resultado de prosperidade necessariamente, na minha opinião. Qual a sua opinião, Glauci? Super apoio o que a Adri falou. Então, se você quer ir para um lugar de prosperidade, ou dinheiro, ou saúde, ou relacionamento, ou carreira, e você não consegue, ou você está bloqueado, está travado, é preciso olhar para isso com uma profundidade maior, né? Então, se está difícil, o caminho é esse seu. Se é algo que você quer e não consegue, talvez está aí uma parte da sua missão. E aí, então, investiga. Meu convite é, vai explorar, vai investigar. Porque se eu acredito que se existe mal-estar instalado em você, é porque você está distante da sua essência. Na sua essência, na sua missão, no seu propósito, tem bem-estar, tem prosperidade. Né? Então, é o complemento que eu deixo aqui. Ok, vou dar o meu. Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas na internet falando o seguinte, né? Que quando você é grato, você atrai só coisas boas para a sua vida. Cara, a gente tem, sim, pesquisas, a gratidão, cultivar o hábito da gratidão é uma coisa incrível e excelente. Mas isso não garante que ser grato cura feridas. É importante, mas uma coisa não exclui a outra. Então, se uma pessoa cheia de habilidades, cara, você tem meio caminho andado. Você já conhece os seus recursos e você tem muita habilidade, ainda que seja cognitiva, né? Então, nessa autoexploração, seja trauma, seja uma dinâmica familiar, sejam crenças, seja algo fruto de tudo isso, é a sua jornada descobrir o que está te emperrando. Geralmente, quando a gente declara um problema, é algo explícito. A gente está na ponta do iceberg, a gente geralmente está declarando sintomas, não o que realmente está acontecendo
dentro de nós, né? Então, ter habilidades é importante, mas isso não define prosperidade, assim como a Adri falou. Tem pessoas que não têm tanta informação cognitiva, mas tem esse ímpeto, tem muitas características que movem eles a serem extremamente prósperos, né? Então, é isso. E eu voltaria aqui, assim, no início da minha carreira como eu era atleta, meu pai, ele me obrigava a algo que na época eu odiava e hoje, pai, você está vendo essa live, eu sou muito grato. A ler biografias de pessoas, de atletas campeões. Ele me obrigava e eu acabei conhecendo não só biografias de atletas campeões, como de outras pessoas, né? Então, a postura importa. Modelando, papai ensinou a modelar. Modelar muito cedo. O pai estava ensinando PNL, nem sabia, né? Então, era o mindset, era a postura da pessoa, né? E assim, pessoas prósperas têm uma postura muito semelhante. Então, é importante a gente saber isso, né? E investigar a nossa própria história, o que está emperrando. Eu acho que é obrigação. Maravilhoso. Estudar, né? Estudar a prosperidade, modelar a prosperidade, dedicar tempo para estudar. Me veio uma coisa enquanto vocês falavam, que tem um outro aspecto que eu costumo falar muito, e eu já atendi pessoas, às vezes, que não estão conseguindo sair do lugar em alguma coisa, e às vezes a gente tem que reconhecer término de ciclo e encontrar um novo fluxo. Sabe? Isso é muito importante a gente entender. Então, eu já fiz trabalhos de coaching sistêmico e a pessoa me procurou, fazia 1 ano e meio que estava desempregada, e eu faço uma mescla de coaching com a constelação, por isso que eu chamo de coaching sistêmico, e ela tentava e martelava na vida corporativa, e não saía, um monte de qualificação, foi executiva de multinacional, e de repente a gente fez uma constelação, o fluxo dela caminhou ela para a abertura de um pet shop. Eu não vou contar detalhes aqui como é que foi, mas faz mais de 3 anos que ela está com o pet shop. Outro dia eu mandei um recado, porque eu gosto de manter contato para saber como é que está. Ela falou assim, nossa, o pet shop está indo muito bem. E quando ela entrou em contato com a energia do pet shop, ela fazia assim, quando ela entrava em contato com a energia do mundo corporativo, e ela não sabia que era o mundo corporativo, e vinha assim, eu não quero ficar aqui está muito ruim, isso aqui não está legal. E quando ela entrava em contato com a energia da abertura do pet shop, ela falava, e não sabia o que era, porque eu trabalho com blind, né, em algumas técnicas, e ela falava assim, nossa, aqui eu vejo amplitude, eu vejo um mundo se abrindo, e então eu acho que às vezes a gente tem que entender alguns encerramentos de ciclo e para onde essa energia está te levando, né? Eu acho que isso é uma questão de sabedoria mesmo, e que você consegue acessar com uma série de ferramentas, a constelação é uma delas. Eu brinco muito que é o Procurando Nemo, como é que ele saiu da costa dos Estados Unidos e foi parar na costa da Austrália, ele só conseguiu isso porque ele entrou num fluxo, né? É só isso. Então, quando você encontra esse fluxo, eu falo que busque ferramentas que te ajudem a encontrar esse fluxo, porque daí as coisas, o universo faz assim, venha. É incrível. É verdade, gente. Eu não sei como é que vocês veem isso, mas é o que eu percebo. Já me abriu uma outra coisa que a gente poderia falar. Sabe quantas pessoas eu trabalhei que, por exemplo, se formaram médicos, advogados, engenheiros para dar o diploma para os pais? Agora eu vou fazer o que realmente o meu coração quer. Sim. Então, são múltiplas dinâmicas, né, gente? É um convite realmente a essa interiorização em níveis muito mais profundos. Existe um universo de muitas informações, um universo mágico, inclusive o fluxo está dentro de nós. Quando a gente encontra o fluxo dentro de nós, a gente encontra esse fluxo para surfar nessas correntes que podem nos levar de um lugar para o outro, ainda que seja do outro lado do mundo, né? Tem uma coisa, só para concluir, eu vou deixar vocês concluírem do jeito de vocês. Hoje, algo que eu faço muito é checar as minhas metas, os meus objetivos com o meu coração. E eu tenho um determinante, depois de alguns trabalhos que eu passei, que assim, é muito bonito, às vezes eu estabeleço as minhas metas, eu faço trabalho de coaching, então eu coloco tudo lá, sei pelo menos
eu nem diria que eu sei a minha missão, eu sei assim o que me move todos os dias, né? O que realmente me move para estar vivo. Então, eu sempre checo com o meu coração, porque qualquer coisa que eu queira tem que ser leve para o meu coração, né? Tem que me trazer vida ao invés de me matar, porque, cara, eu percebi que em algum ponto o caminho que eu estava indo estava me tirando da vida do que trazendo vida para mim. Então, comecei a atender menos, tenho minha hora de CrossFit, quem me acompanha sabe que eu posto. Então, eu tenho as minhas coisas que me trazem vida também, porque se não me trouxer vida, não é meta e não é propósito, não é caminho para mim. Então, isso, eu não descobri da noite para o dia, né? É esse trabalho interno que a gente vai fazendo. Então, é assim que eu deixo a minha parte aqui, deixo vocês encerrarem por aí, meninas. Gente, o meu dia hoje começou às 6h30 da manhã, minha primeira reunião foi às 6h30, e eu tô aqui com vocês feliz da vida. A gente falou por 2 horas, e eu tô feliz de 2 horas, tá? Eu tô olhando ali, 2 horas que a gente tá falando. E eu acho que isso não é trabalho, né? É trabalho, mas não é trabalho, é fluir. Eu acho... Sim, é difícil de escrever, mas eu tô com um brilho nos olhos, você olha para o Manuel, ele tá, a Glauci tá, um tá vibrando com o que o outro fala. Então, encontrar esse brilho nos olhos, é possível? É possível. Tem dificuldades no caminho? Vai ter dificuldades no caminho. Tem que entrar em contato com dores? Vai ter, meu filho. Pensa que o Manuel foi fácil entrar em contato na constelação? Não foi. Os meus processos não são fáceis, o da Glauci não é fácil. Mas eu acho que é não perder a possibilidade, o acreditar que é possível os olhos brilharem. Eu acho que isso é abundância, né? Eu acho que isso é abundância. Ah, que linda! Muito linda! Muito, muito linda. Quando a gente está em flow, eu acho que os obstáculos ficam do tamanho real, né? Ficam na escala certa. Então, estar em flow não é mundo cor-de-rosa, né? Mas é força de seguir, apesar dos pesares, né? Quando a gente está na missão, no propósito, quando a gente sabe o que quer, quando a gente olhou para dentro e viu nossos recursos, quando a gente olhou para a família e viu a beleza que a gente herdou, se distanciou daquilo que não combina com o contexto, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai entrando no flow da vida, a gente vai inspirando outras pessoas, e a gente se alimenta disso, e toda manhã, todo novo despertar, tem um renovo do propósito e uma alegria que a gente não consegue conter, apesar das dificuldades, né? Mas como você pode estar assim, tá acontecendo um monte de coisa tão importante, tão dolorida com você, e você está assim? Eu estou assim. E tem coisa muito mais valiosa do que a dor e do que o obstáculo. Vou colocar a lupa naquilo que eu quero aumentar. Com certeza, né? Então, é isso aí. Gratidão, meninas. Pessoal, isso foi só uma palhinha do nosso congresso Despertar da Abundância, uma jornada para a prosperidade. Tem pessoas incríveis que não puderam estar aqui, que vão palestrar lá também. Gratidão a vocês, meninas. E só para a gente concluir aqui, tem um comentário, né, sobre aquilo que a gente falou de quem tem força, quem pode pagar ou não pode pagar. Então, é assim, tudo que eu disse, eu acho que cada uma de vocês também, como eu disse, são partes do espelhinho. Eu partilhei só o que o meu espelhinho reflete, o que combinou com vocês, gente, peguem, se deu para agregar no seu espelhinho, façam isso. Se não combina, você tem todo o direito de dizer, bah,
Isso aqui é besteira, tá? Porque eu acho que todos nós somos livres para isso. A amizade é a mesma, porque tentar convencer alguém de alguma coisa significa de que algo não está assentado aqui dentro. Eu não acredito naquilo se eu tento convencer alguém de algo. Porque quando eu acredito, quando aquilo se assenta aqui dentro, e eu só quero compartilhar e inspirar pessoas, é bem tranquilo quando alguém diz, não concordo, que ótimo. Então fica um convite para você descobrir o caminho da sua própria jornada, para você encaixar os seus espelhinhos e para você dar os passos que você precisa, né? Porque isso é um respeito ao estágio da jornada e à individualidade de cada ser que é único, né? Então, meninas, muita gratidão a vocês. Gratidão, Manuel, de estar aqui. Glaucia, amei te conhecer. E, gente, adorei essas conversas aqui, o que eu consegui enxergar. Adorei, obrigada. Muito legal. E é isso, Nos gente. vemos em breve. Nos vemos no dia 5 de dezembro, no sábado, das 9 às 17, né? Um time de feras. A gente vai estar falando sobre prosperidade. É uma coisa muito gostosa, né? Porque a gente mexe nessa energia, consequentemente, a gente abre a nossa própria ainda mais, né? É muito legal. Teria muito mais para falar, mas já foi 2 horas de live. Então, eu vou guardar lá para o dia. Gente, de 0 a 10, dê uma nota aqui se vocês gostaram das minhas convidadas, amigas, convidadas, companheiras de jornada aqui de muito tempo que me acompanharam em minhas alegrias e minhas dores também, porque é disso que se trata a jornada. Você lembra, Glauci, no início desse ano, cara, eu estava num processo absurdamente difícil. E aí eu copiei você. Você me copiou. São os beijos de despertar da vida, né? E, cara, o meu lema naquele treinamento era, eu tinha que ficar 15 dias lá, mais um dia, mais um dia, mais um dia, porque eu estava atravessando uma caverna, mas hoje, olhando para trás, foi tanto aprendizado, foi tanta coisa que se desdobrou, que brotou dali. Então, é muito bonito a gente também olhar para as nossas sombras sem nos tornarmos as feridas, mas crescendo junto com elas e ajudando elas a cicatrizarem. E assim validar a nossa capacidade de ser alquimista, né? Não é? Cara, tem uma frase de Virginia Satir que é assim, transformar merda em ouro. Essa é a alquimia. Direta, né? Direta e reta. Então é isso, gente. Obrigado. Tá o link aqui para vocês se inscreverem. Dri, Glauci. Beijo, Eu beijo, agradeço, beijo. Beijo. Até dia 5. Até dia 5, meninas. gente. Ó, o pessoal gostou lá. Que legal. Beijo, tchau.